Salomão não foi apenas o filho do rei Davi, ele foi o escolhido por Deus, ungido com um destino que transcendia o poder terreno. Desde os primeiros passos de seu reinado, algo o diferenciava. Havia nele uma marca divina, um selo de propósito eterno. Ainda jovem, inseguro e cercado por responsabilidades que esmagariam qualquer homem comum, Salomão teve um encontro sobrenatural. Em Gibeão, Deus lhe apareceu em sonho e fez uma proposta rara e divina. Peça o que quiser e eu lhe darei. Naquele momento, o céu se abriu sobre a vida de Salomão e o peso de sua resposta definiria não só seu futuro, mas o destino de toda uma nação. Diante de uma oferta tão generosa, muitos teriam pedido riquezas incalculáveis, a derrota dos inimigos ou longos anos de vida. Mas o jovem rei, em vez de pensar em si mesmo, pensou no povo. Em vez de desejar grandeza, desejou sabedoria. Dá ao teu servo um coração compreensivo, capaz de julgar o teu povo e discernir entre o bem e o mal, respondeu ele. E foi nesse momento que o céu sorriu sobre Salomão. Seu pedido não apenas revelou humildade, mas uma maturidade espiritual rara. Ele queria ser justo, queria ser capaz. Queria agradar ao Deus que o colocara naquela posição. E essa postura comoveu o coração do próprio Criador. Deus, então, respondeu com generosidade sem precedentes. Concedeu-lhe a sabedoria que pediu, uma sabedoria que jamais seria superada, mas também lhe deu o que ele não pediu, riquezas, honra e a promessa de uma vida longa com uma única condição, que ele permanecesse fiel. Aquele encontro mudou tudo. Gibeão não foi apenas o cenário de um sonho, foi o portal de uma aliança entre céu e terra. Era o início de um reinado que prometia ser o mais justo e glorioso da história de Israel. Salomão partiu dali não como um jovem rei qualquer, mas como alguém que carregava a mente de Deus, e não demorou para que sua sabedoria fosse posta à prova. O caso das duas mulheres que alegavam ser mães do mesmo bebê se tornou um divisor de águas. Ao propor que o menino fosse dividido ao meio, uma provocação que visava revelar o amor verdadeiro, Salomão não apenas solucionou o dilema com justiça, mas expôs o tipo de sabedoria que vai além da lógica humana. Era discernimento, divino, empatia, coragem. O povo de Israel ficou estupefato. Diante deles não estava só um rei, mas um instrumento vivo da justiça do Senhor. A partir daquele dia, o nome de Salomão começou a ecoar como um trovão de sabedoria por todo o mundo antigo. Ele se tornou um farol para reis, conselheiros, filósofos e estudiosos que atravessavam desertos e mares apenas para ouvir sua voz. Escreveu mais de 3.000 provérbios, compôs mais de 1.000 cânticos e refletiu sobre a vida, a natureza e os caminhos do coração humano. Sua mente parecia um espelho do céu. Sua presença inspirava reverência. Tudo nele apontava para uma glória inquestionável. Mas como veremos, até o homem mais sábio pode tropeçar quando o coração se distancia da obediência. Porque sabedoria sem fidelidade não passa de um talento desperdiçado, e um trono sem temor a Deus é apenas um palco para a queda. Com o passar dos anos, o reinado de Salomão ultrapassou todas as expectativas humanas. Israel, uma nação que antes lutava para se firmar entre potências vizinhas, agora florescia com uma força jamais vista. A paz reinava nas fronteiras. O comércio fluía livremente e o nome de Salomão era pronunciado com respeito em todos os cantos do mundo antigo. Mas o verdadeiro esplendor do seu reinado não estava apenas nos cofres cheios ou nos palácios reluzentes. O maior legado de Salomão foi espiritual, a construção do templo do Senhor, em Jerusalém.
Um projeto que não nasceu com ele, mas no coração de seu pai, Davi, que sonhou em erguer uma casa para Deus entre os homens. Esse sonho, no entanto, foi confiado por Deus a Salomão, e ele o cumpriu com dedicação sagrada. Foram 7 anos de construção, empregando os melhores materiais do mundo conhecido. Os majestosos cedros do Líbano, o ouro mais puro, prata refinada, bronze trabalhado, pedras talhadas com perfeição e tecidos finos. Nada foi poupado. O templo não era apenas uma maravilha arquitetônica, era a morada da presença divina, o lugar onde o Deus de Israel se encontraria com seu povo. Era símbolo de aliança, de comunhão e de santidade. E Salomão sabia da grandeza daquele momento. No dia da consagração, o rei reuniu toda a nação. E ali, diante do povo e do altar, ele ergueu uma das orações mais belas já registradas nas Escrituras. Reconheceu a soberania de Deus, lembrou das promessas feitas a Davi e implorou para que os olhos do Senhor estivessem sempre atentos àquele lugar santo. E então, algo extraordinário aconteceu. A glória do Senhor desceu sobre o templo em forma de uma nuvem densa, tão intensa que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé. Era o sinal claro. Deus aceitava aquela casa. O céu havia tocado a terra. Foi nesse contexto de reverência e admiração que a fama de Salomão alcançou o ápice. A rainha de Sabá, governante de uma terra distante, viajou quilômetros apenas para testar sua sabedoria. Ao ver o que ele havia construído, ouvir seus conselhos e presenciar a organização de seu reino, ela ficou maravilhada. Nem a metade me foi contada, disse ela. A sabedoria de Salomão era mais do que palavras. Ela se manifestava em cada detalhe de seu governo. Jerusalém se tornara o coração espiritual, político e cultural do mundo antigo. Um modelo de prosperidade e honra sob a bênção do Altíssimo. O ouro se tornara tão comum quanto pedras nas ruas da cidade. O trono de Salomão, feito de marfim e revestido de ouro puro, era ladeado por 12 leões, símbolo de autoridade e majestade. Sua frota marítima, em ciclos de 3 anos, trazia tesouros de terras longínquas, marfim, macacos, pavões, pedras preciosas. Ele controlava as rotas comerciais entre as grandes potências da época, e isso lhe conferia uma autonomia econômica sem precedentes. Era o auge de sua glória. Mas o topo, por mais belo que seja, também é um lugar onde o vento sopra forte. E ali onde tudo parecia perfeito, Salomão começou a olhar menos para o céu e mais para si mesmo. Foi no ponto mais alto que ele começou a se perder. Quando tudo estava em paz, quando nada parecia faltar, ele começou a baixar a guarda espiritual. Sua alma já não ardia com a mesma reverência. A rotina substituiu a adoração. O poder substituiu a humildade. E pouco a pouco, a fidelidade ao Senhor, que fora a base de tudo, começou a escorregar entre seus dedos. É justamente aí que a tragédia silenciosa começa, quando nos acostumamos com a bênção a ponto de esquecer o abençoador. Salomão, o homem mais sábio da terra, estava prestes a cair na armadilha que ele mesmo havia alertado em seus provérbios. Porque, como veremos, não é o ouro que corrompe um homem, é o coração que se esquece de quem realmente reina. Com o passar do tempo, o coração de Salomão foi se cercando de coisas que, por mais belas e valiosas que parecessem, o afastavam do centro da vontade de Deus. Ele, que havia começado sua jornada com humildade e temor, agora se via envolto em um turbilhão de alianças políticas, acordos diplomáticos e estratégias que o levaram a compromissos perigosos. Seu palácio, antes símbolo de sabedoria e justiça, se tornou também palco de decisões que feriam diretamente os mandamentos divinos. Salomão não apenas ignorou as advertências da lei, que proibia aos reis multiplicarem mulheres.
Ele as desafiou de forma escancarada. Casou-se com 700 esposas e teve 300 concubinas. A maioria delas vinha de povos pagãos, com culturas estranhas e deuses estrangeiros. Essas uniões não eram apenas laços afetivos, eram alianças políticas seladas em nome da estabilidade do reino, mas pagas com o preço da fidelidade. E como é comum nas grandes tragédias espirituais, a queda de Salomão não foi instantânea. Ela veio aos poucos, pelas beiradas do coração. Com o tempo, o amor que nutria por essas mulheres passou a obscurecer seu zelo por Deus. E o que começou com concessões discretas terminou em uma rendição pública à idolatria. Salomão permitiu e mais tarde promoveu a construção de altares, templos e santuários em colinas e lugares altos dedicados a deuses como Astarote, divindade sensual dos sidônios, Camus, deus dos moabitas, e Moloque, o mais sombrio de todos, um deus cruel, adorado com sacrifícios humanos, inclusive de crianças. A cena é chocante. O mesmo rei que um dia dedicou com lágrimas o templo ao Deus vivo, agora consagrava montes a entidades pagãs. O mesmo homem que orou com paixão, pedindo discernimento entre o bem e o mal, agora edificava altares para o mal mais perverso. Isso não era apenas um erro teológico, era uma traição espiritual da pior espécie. Era cuspir na aliança. Era inverter tudo. A ironia é amarga. O homem mais sábio da história agora tropeçava nas pedras mais visíveis do caminho, completamente cego. A sabedoria que o tornara grandioso já não bastava para mantê-lo íntegro. Ele sabia o que era certo, mas escolheu o errado, e isso é talvez a definição mais perigosa de queda. E Deus, que é paciente, mas também justo, não permaneceu em silêncio. Ele havia aparecido a Salomão não uma, mas 2 vezes. Falou com ele diretamente. Reafirmou seu pacto. Deixou claro que a obediência era o único caminho para a continuidade da bênção. Mas Salomão endureceu o coração. Ignorou as advertências. Continuou construindo, celebrando e oferecendo sacrifícios aos deuses de suas esposas. A idolatria, que talvez tivesse começado em segredo, já não se escondia. Era pública, visível, tolerada. O escândalo já não causava vergonha. O pecado deixara de ser exceção e passara a ser rotina. E nesse ponto, o que era política virou apostasia. O que era concessão virou abismo. É aqui que começa o colapso, não apenas de um império, mas de uma alma. O declínio de Israel se iniciava sim, mas o que realmente ruía era o coração de Salomão. O homem que teve tudo agora começava a sentir o peso de suas escolhas, porque cedo ou tarde toda semente plantada brota, e as sementes da desobediência germinam frutos amargos, difíceis de colher. Salomão estava prestes a provar o gosto daquilo que semeou. E nem toda sua riqueza, sabedoria ou fama seriam capazes de impedir o julgamento que se aproximava. A reação divina não tardou. O Deus que vê em secreto, que pesa os corações e conhece os caminhos do homem, não poderia permanecer indiferente à rebelião de Salomão. Ele, que é paciente e cheio de misericórdia, também é justo. E a justiça de Deus não ignora uma desobediência contínua e consciente. Depois de tantas advertências ignoradas, o juízo foi pronunciado. Deus declarou que arrancaria o reino das mãos de Salomão. Mas em um gesto de profunda fidelidade à promessa feita a Davi, o Senhor decidiu que a divisão não ocorreria nos dias do próprio Salomão, mas sim nos dias de seu filho, Roboão. Era o juízo com compaixão, a disciplina com memória da aliança. Para tornar o veredito visível e inquestionável, Deus envia o profeta Aías para falar com Jeroboão, um dos servos de confiança do rei. Aías encontra Jeroboão no caminho, rasga sua capa nova em 12 pedaços e entrega-lhe 10.
Aqueles pedaços representavam as 10 tribos do norte, que seriam dadas a Jeroboão. Um sinal claro de que o reino que Salomão construiu com glória seria quebrado, mas não por fraqueza militar, nem por crise econômica, e sim por infidelidade espiritual. O trono de Salomão estava ruindo, não porque lhe faltava inteligência, mas porque lhe faltava temor. A tragédia não estava na perda do poder, mas na perda da aliança. Israel, que um dia fora o farol da sabedoria, prosperidade e bênção entre as nações, agora marchava para o caos. Um povo que antes vivia em unidade, sob a direção de um rei que buscava a vontade de Deus, agora mergulharia em divisão, guerras civis e desilusões políticas. O que fora construído sob a unção do Altíssimo seria despedaçado pela obstinação de um coração endurecido. O que começou com oração e consagração terminou em idolatria e julgamento. E tudo isso por causa de um rei que sabia o que era certo, mas se recusou a voltar atrás. É difícil imaginar o que Salomão sentiu quando ouviu ou percebeu que o reino que ele tanto edificou estava com os dias contados. Será que ele chorou em silêncio ao relembrar os dias em que a glória do Senhor encheu o templo? Será que olhou para os altares que construiu e sentiu vergonha do que se tornara? Ou será que, com os olhos cansados da velhice, assistiu a tudo, calado, remoendo os erros que não teve coragem de corrigir? Seus últimos anos são envoltos em silêncio. Um silêncio que fala mais alto do que qualquer discurso. O rei que um dia encantou o mundo, agora terminava seus dias com o peso de um império em ruínas sobre os ombros. A profecia estava se cumprindo. E a glória que um dia brilhou sobre Israel começava a se apagar como a luz de um sol ao entardecer. Mas antes que a cortina da história caísse sobre o seu reinado, Salomão ainda deixaria ao mundo suas últimas palavras, não como um rei triunfante, mas como um homem arrependido, um testemunho tardio, mas poderoso, uma confissão velada em forma de poesia, registrada no livro de Eclesiastes. Era o eco de uma alma que, mesmo ferida, ainda desejava alertar o mundo. Não se afaste do Deus que te deu tudo, porque o que começa com sabedoria pode terminar em vaidade, se o coração perder o rumo. Com os anos pesando sobre seus ombros e os salões de seu palácio tomados pelo eco do silêncio, Salomão, o outrora homem mais sábio da terra, parece finalmente ter despertado para o abismo profundo em que havia mergulhado. Já velho, cercado por tudo aquilo que o mundo considerava grandioso, ouro, servos, arte, prazeres, ele se descobriu espiritualmente falido. A abundância exterior contrastava violentamente com o vazio de sua alma. Foi nesse cenário de silêncio, solidão e arrependimento que nasceu uma das obras mais profundas da Bíblia, o livro de Eclesiastes, escrito não por um rei triunfante, mas por um homem quebrado, ferido pelas próprias escolhas. Um homem que olhava para trás e finalmente enxergava a futilidade de ter vivido longe da presença de Deus. Logo nas primeiras linhas, Salomão despeja a angústia de sua alma. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Não, é apenas uma frase poética. É um grito, um lamento de quem percorreu os caminhos mais brilhantes da terra e descobriu que todos eles levavam ao mesmo lugar, o vazio. Ele não falava da teoria, mas da experiência mais visceral. Construiu palácios, organizou festas, se entregou a todos os desejos possíveis. Era servido por multidões, cercado por riquezas e entretenimentos, mas nada disso foi suficiente para preencher o espaço deixado pela ausência de Deus. Ele confessa: nada neguei aos meus olhos, nem privei meu coração de prazer algum. Mas no final, tudo lhe pareceu correr atrás do vento.
Nada trazia paz, nada o satisfazia. E o mais impressionante é que a dor expressa por Salomão não é egoísta, não é apenas sobre si mesmo. Suas palavras carregam um tom de alerta universal. Ele não escreve como vítima do destino, mas como um sentinela no fim da estrada, acenando com urgência para os que vêm atrás. Salomão aprendeu da maneira mais dura que a sabedoria, quando desconectada do temor ao Senhor, se torna ruína. Que os prazeres, quando tomam o lugar da presença de Deus, se tornam cárceres dourados. E ainda assim, em meio ao desespero, ele reconhece: Deus continua no trono. A verdade continua sendo verdade. O homem, com toda a sua vaidade, continua dependendo desesperadamente de um propósito maior. Dentro do Eclesiastes, entre as sombras do arrependimento, brilham pequenas luzes de sabedoria redimida. Ele fala sobre o valor das coisas simples, sobre a importância de temer a Deus e viver com reverência. Ele desmascara o engano da ganância, da busca por prazer a qualquer custo e da arrogância de quem acredita ser autossuficiente. Suas palavras são diferentes agora. Não há mais o brilho da ostentação, mas sim o peso da consciência. É como se Salomão, em sua última chance, tentasse deixar ao mundo a única herança que realmente importa, a confissão de que sem Deus tudo é vaidade, e que viver para o próprio ego é o caminho mais rápido para o nada, e é impossível ler essas palavras sem olhar para dentro de si. Eclesiastes é um espelho, e nele vemos refletidos nossos desejos, nossas escolhas, nossos enganos. Ele nos convida a uma pausa, a uma análise honesta da vida. Se até o homem mais sábio da história foi capaz de se perder, então, quem somos nós para caminhar com tanta confiança longe da direção divina? Mas também há esperança, porque, como Salomão, nós também podemos encontrar redenção no fim. Também podemos voltar os olhos para o Criador, reconhecer nossa fragilidade e reconstruir nossa caminhada com base naquilo que é eterno. E essa é, talvez, a maior lição que ele nos deixou, que nunca é tarde para voltar ao começo. O minto, temor do Senhor, o que define o fim da vida de um homem. Para Salomão, não foram os castelos, o ouro ou as multidões que o aplaudiram. Foram suas palavras finais. Em Eclesiastes 12:13, ele escreve: Agora que tudo foi ouvido, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois isso é o dever de todo homem. Depois de tantos erros, essa frase brilha como um diamante entre os escombros. É o testamento de um rei que, mesmo ferido pelas próprias escolhas, ainda aponta para o caminho certo. A sabedoria, quando separada da obediência, se torna perigosa. E Salomão foi prova viva disso. Ele conhecia as verdades eternas, mas se afastou delas por orgulho e desejo. Ainda assim, sua vida nos ensina que Deus é justo, sim, mas também é misericordioso. Mesmo diante da queda, ele permite que o arrependido fale, ensine e deixe uma marca. E a marca de Salomão não foi o templo, nem os provérbios. Foi esse chamado final à reverência e à fidelidade. O último dia do rei não foi marcado por celebrações ou honrarias. Foi um dia silencioso, de introspecção, talvez de lágrimas. O palácio imenso e os tronos dourados não conseguiam mais acalmar sua alma. O que ele precisava agora era da paz que só Deus pode dar. Sentado em sua riqueza vazia, ele entendeu que nenhuma conquista faz sentido sem um coração rendido ao Senhor. Suas palavras em Provérbios 3, 5, 6 ecoam com força nesse contexto. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Irônico e triste é saber que ele mesmo, em algum momento, esqueceu de seguir o conselho que deu ao mundo. Mas ainda assim, nos lembra que o verdadeiro temor do Senhor é o começo da sabedoria
e também o caminho de volta para casa. A história de Salomão não termina com glória, mas com esperança. A esperança de que até o mais perdido pode ser encontrado, de que até o mais sábio pode aprender, e que todos nós, se voltarmos ao nosso Criador com sinceridade, podemos ter um novo começo, mesmo no fim. A história de Salomão é, ao mesmo tempo, grandiosa e profundamente humana. Ela nos mostra que não basta começar bem, é preciso permanecer firmes até o fim. Que a sabedoria sem fidelidade é como uma casa sem alicerce. Que riquezas, prazeres e conquistas não preenchem o vazio da alma quando o coração está longe de Deus. Mas, acima de tudo, a vida de Salomão nos lembra que nunca é tarde demais para voltar, reconhecer os erros e entregar de novo o coração ao Criador. Se você chegou até aqui, é sinal de que essa mensagem tocou você de alguma forma. Talvez porque, assim como Salomão, você também já tenha se afastado, mesmo conhecendo a verdade. Ou talvez porque esteja tentando entender o sentido de tudo o que tem vivido. A boa notícia é que Deus ainda fala, ainda ensina e ainda transforma. A verdadeira sabedoria é temer ao Senhor, e esse temor é o começo de uma nova história. Por isso, se essa mensagem falou com você, deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por ela. E se você chegou até aqui, comente Amém aqui embaixo. Só isso já mostra que você é alguém que valoriza a verdade e está disposto a aprender com ela. Esse simples gesto pode tocar vidas mais do que você imagina. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui nós trazemos histórias bíblicas profundas, mensagens transformadoras e reflexões que te aproximam de Deus e te fazem olhar a vida com outros olhos. É um espaço para quem quer crescer na fé e na sabedoria. Que o legado de Salomão sirva de alerta, mas também de esperança. E que nós, ao contrário dele, possamos terminar nossa jornada com um coração completamente rendido ao Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.